O que a eleição na Venezuela tem a ver com as redes sociais no Brasil? Muita coisa. Na semana posterior à votação, a situação política venezuelana apareceu em quase um terço das postagens com menções ao governo brasileiro. E isso há 2 meses das eleições municipais por aqui. Será que o debate digital sobre o país vizinho vai ter efeito nas nossas urnas? Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o sociólogo Vitor Piaia e a cientista política Luciana Veiga. Os dois são professores e pesquisadores da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, ou FGV Comunicação Rio. Bem-vindos. Oi, Leila. Obrigada. Prazer estar aqui. Prazer. Vocês já sabem, já são habituês aqui do Meio Tempo, então a gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Além do assunto principal da nossa conversa, nos primeiros dias de agosto de 2024, teve um assunto obrigatório nas redes sociais, Olimpíadas de Paris. Daí eu pergunto para vocês, tem algum esporte olímpico que vocês adorem? Você fica lá vidrado assistindo as transmissões? Tem isso, Vitor? Boa pergunta. Eu gosto de todos, né? Eu costumo assistir, acordar 5 horas da manhã e acompanhar desde o início. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a ginástica, que agora está em grande evidência com a nossa Rebeca e as meninas. Então, a ginástica está sendo o meu preferido desse ano. E Luciana? Então, Leila, é curioso, porque quando eu era adolescente, jovem, eu praticava 2 esportes. Pratiquei vôlei durante muito tempo e cheguei a praticar polo aquático também. Então, eu gosto bastante, sempre gostei muito de esporte. Hoje eu não vejo tanto, mas o que eu mais torço, o que eu mais gosto é o vôlei. Não tem jeito, estamos aí esperando as quartas de finais das meninas aí do vôlei. Em tempo, estamos gravando esse episódio no dia 5 de agosto, então a gente está em plenas Olimpíadas, muita coisa aí para acontecer nos próximos dias. Agora sim, vamos para o nosso assunto aqui, o tema desse episódio, que é a situação na Venezuela e o reflexo nas redes por aqui. Um levantamento feito aqui pela escola, Vitor, mostra que o tema Venezuela movimentou as redes sociais de forma incomum, né, para um assunto internacional. Desde as falas do presidente Lula sobre Israel, lá atrás, em fevereiro, não tinha um tema, né, que despertasse tanta manifestação no X, Instagram, Facebook. Você acha que isso é reflexo da nossa própria polarização aqui no Brasil? Leila, com certeza. Quando a gente fala de assuntos internacionais, eles são muito falados aqui no Brasil, mas não necessariamente eles estão associados ao debate sobre o governo. Então, vou dar um exemplo aqui de um evento internacional que aconteceu, que foi muito importante, por exemplo, o atentado contra Donald Trump, agora recentemente. Foi muito repercutido. Mas quando nós observamos as menções associadas ao governo brasileiro, esse debate ocupa um espaço pequeno, porque ele não tem a ver com a política nacional diretamente, apesar de ter suas interseções. Agora, quando a gente está observando esse debate sobre a Venezuela, ele ocupou um espaço muito grande, de fato, no debate sobre o governo brasileiro, ou seja, sobre o que está acontecendo na política nacional. E aí, né, lembrou um grande evento que aconteceu, que foram as declarações do presidente Lula em relação a Israel, e aí naquele momento ali, o debate internacional também invadiu o debate sobre a política brasileira. Isso está muito associado aos campos políticos. A gente pode falar mais disso, né? Isso tem a ver também com a Venezuela é um imaginário muito forte na política brasileira. Se aciona isso, não é de hoje, né? O Brasil vai virar uma Venezuela. Esse imaginário é um imaginário que é construído ao longo do tempo. Então, com certeza, o espaço que esse tema ocupa no debate tem a ver com essa construção política aí que já acontece de um tempo para cá. Uma coisa é a Carta do Partido dos Trabalhadores publicada no dia seguinte à votação, já reconhecendo a reeleição de Nicolás Maduro. Outra coisa é a posição do Estado, do Itamaraty, do Brasil, assinando, né, aquela carta junto com Colômbia e México, pedindo transparência, pedindo a revelação das atas de votação. Mas o grande público percebe isso, a diferença? Então, Leila, em termos institucionais, está muito claro, em termos institucionais.
Uma coisa é o partido, uma manifestação do partido, outra coisa é a manifestação do governo. Então, em termos institucionais, está muito claro. Agora, em termos políticos, não fica nada claro. Né? Ainda mais porque a gente sabe que dentro do PT o Lula tem uma força enorme, uma expressão enorme dentro do PT. Então, dificilmente o PT lançaria uma carta sem um mínimo de concordância do presidente Lula. Então, de fato, fica uma coisa assim meio dúbia, né? Ele deve ter pelo menos ter concordado com a manifestação do PT. E uma coisa que é importante em relação a isso, que o Vitor já estava trazendo, é que a política externa ela ganha muita relevância na opinião pública interna, particularmente em época de eleição, a partir dos mandatos do presidente Lula, em que ele coloca a política externa, uma tentativa de união do Sul-Sul, como uma coisa muito forte. Ele se apresenta como uma liderança muito forte e, a partir dali, as pessoas começam a ficar muito atentas a esse papel. Claro, ele faz isso, a oposição também. Então, a oposição passa a usar. Você tem na eleição de 1914, por exemplo, os principais ataques que o então candidato Aécio Neves fez à presidente Dilma. 2014. Em relação a isso. 1914, não vamos tão lá atrás na história. 2014. Então, para mostrar que, assim, olha, repercute agora no digital uma coisa que já estava surgindo ali antes, né? E nesse sentido, eu fico me perguntando se declarações com tons diferentes por parte do próprio Lula não são um presente para a oposição. Antes da votação na Venezuela, houve uma declaração do Maduro dizendo que se ele não se reelegesse, haveria um banho de sangue. Lula se disse assustado e houve uma trépula do Maduro. Quem está assustado toma chá de camomila. Aí depois, 2 dias depois da votação, numa entrevista, ele diz, não, foi tranquilo, não teve nada de anormal, é democrático e tal, botou panos quentes. No mesmo dia, fala com Joe Biden. Aí você já percebe na sequência uma sobriedade maior. Se recusa a falar no telefone com Maduro. E aí vem a conversa com os presidentes de Colômbia e México pedindo a tal transparência. Essa oscilação ou ambiguidade, ela dá munição para a oposição? Olha, Lili, eu acho que ela dá munição, porque é isso, você tem 4 declarações, 5 declarações. Se 2 têm um teor mais ambíguo, isso já é imediatamente incorporado ao discurso opositor, e aí já começa a virar um argumento utilizado para enfraquecer o governo. Agora, por outro lado, me parece que isso também tem um pouco de alinhamento com uma postura política brasileira internacional de sempre tentar esse papel de mediador. Isso está acontecendo em vários outros casos no mundo, né? A gente está vivendo várias guerras aí. O Brasil normalmente busca esse papel, talvez a exceção mais evidente tenha sido o caso de Israel, né? Onde o Brasil acabou se colocando ali de uma maneira mais contundente. E aí, pensando nesse ponto de vista da mediação, a ambiguidade ela também tem o seu papel, né? Assim, você mostrar uma postura que você conversa com um lado, conversa com o outro, você também consegue, de certa forma, não destruir algumas pontes. Agora, do ponto de vista da política nacional, do ponto de vista da disputa que a gente observa, sem dúvida você acaba gerando faíscas, rastros, que são muito rapidamente mesmo incorporados no discurso de oposição, e que aí a gente tem que avaliar, né? Qual vai ser o dano efetivo disso? Isso é uma construção que a gente tem que olhar um pouco mais para frente. Porque muita gente votou no Lula com medo de posturas antidemocráticas do governo anterior. Diante disso, pode levar a uma queda de popularidade de Lula o fato de não haver condenação de posturas também antidemocráticas por parte de um regime que está deixando de ser autocracia eleitoral para virar uma autocracia fechada, né? Eu acho que esse é um risco, mas eu acho que esse risco ele está sendo e precisa ser construído no sentido do discurso. Eu quero dizer, quando é muito comum a gente observar pesquisa de opinião pública, por exemplo, avaliando o governo Bolsonaro e os elementos que fazem a população não gostar de Jair Bolsonaro. Normalmente a questão democrática
né, que é muito importante, porque a gente tem absoluta clareza de que se trata de um ponto fundamental para ter algum elemento contra o ex-presidente, ela não aparece tão forte contra outros elementos, né? Então, trazendo esse argumento, né, eu entendo que a questão democrática ela é importante, ela é fundamental, mas do ponto de vista da oposição ela precisa construir isso de forma bem feita, porque eu não acho que automaticamente as pessoas que estão com seus problemas de mercado, de inflação, de emprego, de dia a dia, vão colocar isso na primeira prateleira das preocupações dela. Então eu acho que o governo joga um pouco com isso também. É um risco inegável, mas eu acho que tem uma valorização uma expectativa de que as pessoas vão focar mais em outras coisas e que esse elemento vai entrar ali na terceira, quarta prateleira de preocupação. Agora, pode ser que ele vire a primeira, né, se acontecer aí, a depender de como os rumos dessa conversa forem seguindo. E a gente fica se perguntando, né, se algo internacional, algo que tem a ver com a nossa política externa, pode ter reflexo nas nossas eleições municipais, escolha de prefeito, vereador, aquela coisa tão local, tão concreta. Pode, Luciana? Então, eu acho que esse pode ser um diferencial dessa eleição, né? Porque, como eu falava antes, isso já vinha acontecendo em eleições presidenciais. Mas agora a gente tem uma eleição municipal, né? E o que a gente está vendo é que há uma tentativa, né, da direita em polarizar as eleições municipais em alguns municípios que convém, né? Então, o que acontece? Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro tem postado vídeos que estão sendo muito divulgados no WhatsApp, em que ele se apresenta como ex-presidente do PL, que ele faz um apelo a que as pessoas dos diversos municípios do país votem no PL e apresenta esse discurso de combater a esquerda. E nesse vídeo ele fala da esquerda e traz a associação em relação à Venezuela. Por que é importante trazer a associação da Venezuela nesse vídeo que ele faz? Porque naquele momento ele está querendo arregimentar o voto ideológico de direita. E a Venezuela sempre foi utilizada, é isso que o Vitor está falando do símbolo, como o fracasso da esquerda na América Latina. Ou seja, a ideia de que falta papel higiênico na prateleira do supermercado, da hiperinflação, é o temor a ser evitado. Então, ajuda a construir. E por que usar isso numa eleição municipal? Usar na eleição municipal porque se tem lá um candidato numa cidade X, em que o Bolsonaro tem 40% de eleitores e aquele candidato ainda é um candidato que tem 10%, é uma estratégia, uma tentativa de fazer ele subir rapidamente via a questão ideológica. Mas é como o Vitor falou, não é só a ideologia que faz a eleição. Então ele vai concorrer com as questões locais, mas é uma tentativa. De qualquer forma, é muito interessante ver como essas questões internacionais inflamam, né, determinadas bases aqui no Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, com a própria presença de Bolsonaro na posse de Javier Milei na Argentina, né? Aí eu me pergunto, por exemplo, a eleição americana, que agora começa a esquentar de vez, quer dizer, havia uma probabilidade maior de vitória de Donald Trump se fosse concorrendo com o Joe Biden, era o que mostravam as pesquisas, agora com Kamala Harris, ela é uma candidata mais competitiva, mas essa competição acirrada nos Estados Unidos, ela também vira fermento para uma competição no debate público aqui? Ela vira muito fermento aqui e esse pré-eleições dos Estados Unidos, ele foi muito agitado, né? Está sendo muito agitado. A gente acompanhou muitos episódios, aí eu boto 3, né? O debate, que foi um episódio muito marcante, o atentado e a entrada, a desistência de Joe Biden e a entrada de Kamala Harris como nova candidata. Esses 3 elementos marcaram no nosso monitoramento aqui picos acentuados. Obviamente, devido à gravidade do caso, o atentado ele acabou sendo o principal elemento, mas eu achei interessante porque, obviamente, né, a gente acompanhou todos os paralelos que aconteceram entre o atentado que aconteceu contra o ex-presidente Bolsonaro e o que aconteceu contra o ex-presidente Donald Trump. Tudo isso foi sendo incorporado dentro da disputa brasileira, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma sensação, olhando a repercussão, de que, de fato, a desistência do Joe Biden era um elemento
que foi um elemento que deu como é que eu posso dizer? Embaralhou um pouco as expectativas, sobretudo que a direita tinha em relação a esse pleito. Depois do atentado do Trump, a perspectiva aqui era um clima de tá decidido. Não tem mais disputa e tudo vai seguir normalmente, na verdade, como aconteceu no Brasil, né? Após o atentado com o Bolsonaro, não houve mais praticamente uma disputa clara. E a entrada da nova candidata, Kamala Harris, de fato mudou um pouco isso. Sabe quando... É engraçado, né? Às vezes a gente fala das redes sociais porque a gente percebe as redes sociais falando muito, mas às vezes a gente pode ler alguns sinais quando elas falam pouco. E no momento do anúncio da nova candidata, a repercussão não foi tão grande, mas isso também acho que diz um pouco pra gente. Se não foi tão grande é porque muito provavelmente estavam tentando entender o que estava acontecendo, recepcionando esse fato. E uma coisa muito engraçada, a entrada dela foi vista positivamente pelos dois campos políticos. O campo da direita tratando como ela é uma candidata mais fácil do que Joe Biden, e o campo da esquerda falando assim, agora temos uma candidata que pode... Então, você vê que esse momento é um momento de muita confusão, mas ao mesmo tempo muita atenção. O debate político brasileiro não está desatento ao debate internacional. Nossa, muito interessante. Vamos voltar à Venezuela, Luciana? Porque a gente sabe que já há quase 600 mil venezuelanos vivendo no Brasil, um número que pode aumentar dependendo do que vem acontecer na Venezuela. A gente sabe que o oposicionista de Maduro, ele agora se proclama eleito. Você tem uma série de países que reconhecem a eleição de González, da oposição, outros que não, que reconhecem Maduro. A coisa está tensa, as pessoas indo para a rua, a Maria Corina Machado dizendo nunca estivemos tão fortes, ela que é a principal figura da oposição, e uma repressão ferrenha, né, do regime. Dito tudo isso, a gente não sabe se haverá um aumento desse fluxo de imigrantes para o Brasil, refugiados, etc. Países vizinhos também, Colômbia e tal. A questão da imigração, ela virou chave no debate político na Europa, nos Estados Unidos. A gente está vendo isso agora nessas eleições, a gente viu isso na eleição para o Parlamento Europeu. Isso pode vir a ser uma variável também importante de peso no Brasil? Então, Leila, é um número enorme, né? 600 mil imigrantes é muita coisa. Uma coisa interessante foi que aqueles que estavam ali próximos, né, de Roraima, próximo do limite da Venezuela, estavam querendo voltar para votar, votariam contra o Maduro para que pudessem, então, voltar ao seu país, né? E eles não puderam voltar por causa do fechamento da fronteira, e então eles estavam incomodados com essa situação, então que mostra que tem um viés efetivamente político, né, uma vontade de participar e de querer mudar o país, a condição política, para que eles possam voltar. Se pode aumentar, se acredita que pode aumentar, a depender de como vão acontecer as coisas a partir daqui. Então, eu diria para você o seguinte, que em termos de Brasil de maneira mais ampla, a gente não tem esse crescimento dessa rejeição à imigração por enquanto. Então, o que a gente tem? Por exemplo, quando você pega a pesquisa de opinião pública, o Latino Barômetro sempre pergunta isso, em relação ao se você concorda que os imigrantes tiram o emprego das pessoas, da nação. A gente tem aqui no Brasil mais ou menos uma taxa de 20% a 25% que concordam com isso. Se você acha, por exemplo, que os imigrantes fazem aumentar a violência no país, aí a gente tem uma média mais ou menos de 20% a 25% dos brasileiros que pensam isso. A gente não tem isso ao longo do tempo, não está sendo aumentado, né? Não vem aumentando essas taxas. Porque esse é o discurso quando você tem, de fato, efetivamente isso nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem. O que a gente tem em algumas regiões em que é mais intenso o fluxo, que você começa a ter uma rejeição, porque eles competem. Então, você pega nas cidades limites ali da Venezuela, você vai ver que a taxa de serviços de saúde são muito direcionados a eles, ou seja, um recurso escasso e que acaba sendo dirigido aos refugiados, imigrantes. Então, ali pode ser que você tenha uma questão local que isso apareça com mais evidências.
todo o país a gente ainda tem essa taxa que não é muito forte, não é um tema muito grande ainda. Vitor, você vê alguma perspectiva de reversão desse processo de entronização do Maduro como autocrata? Quer dizer, como é que a Venezuela pode um dia voltar a ser uma democracia e o que o Brasil, que se quer o líder regional, pode fazer nesse sentido? A pergunta mais difícil caiu para mim, né? Essa daí... esse é um problemaço, assim, a gente, é isso, pensando o Brasil como uma liderança regional, eu acho que isso não tem jeito, né? É um papel que o Brasil ocupa, que o Brasil exerce efetivamente e de fato, quando a gente vai pensar, né, essa construção política, né, da onda rosa, da vitória dos partidos de esquerda no Brasil nos últimos 20... No Brasil não, na América Latina nos últimos 20 anos, tudo isso formou um senso de comunidade, um senso de parceria, de alinhamento em diversos campos da esquerda em todo o continente. E me parece que hoje a gente vive exatamente essa reversão, esse afastamento de algumas figuras que acabaram adotando um caminho mais autoritário e outras que seguiram pelo caminho da democracia. Então a gente está nesse momento de tensão talvez máxima entre antigos aliados, ou que pelo menos conversavam bem, e que agora, né, diante da postura adotada em relação à democracia, acabam tendo que romper, né? Então, pensando do ponto de vista uma reversão, me parece difícil. Assim, pensando do ponto de vista de que se trata de uma construção que não é de hoje, né? É uma construção que foi se aprofundando e gerando tensões até com quem ainda estabelecia um certo diálogo. Isso, de certa forma, desequilibra a política regional, né? Desequilibra uma formação que estava muito bem estruturada, que teve vitórias, derrotas, que teve a direita em outros países, a esquerda voltando, numa dinâmica muito saudável da alteração democrática em vários países, mas que alguns países ali continuam numa dinâmica sem, né, essa fluidez democrática. Então me parece que eu não sei se eu diria que não consigo enxergar muito futuro para essa situação. Sobretudo porque a Venezuela tem a bênção de Rússia e China, né, que estão muito longe de ser democracias. E é interessante porque tem uma influência cubana também, do ponto de vista simbólico. A Rússia vende armas, a China é questão econômica. E aí dá um certo déjà vu, quer dizer, é meio século XX, meio Guerra Fria, mas ao mesmo tempo século XXI na veia, né, com a coisa da ascensão chinesa. É por aí, Luciana? Isso é muito curioso, porque isso me lembra uma vez, quando ainda estava, né, no governo Bolsonaro, e que havia naquele cercadinho o Bolsonaro falando que estaria próximo do presidente Putin. Aí um que estava ali no grupo perguntou assim, mas a Rússia é comunista ou é amiga? Porque é isso, porque é essa confusão que dá desse processo. Eu acho que aqui a gente tem, se a gente atualizar isso, né, acho que a gente tem que pensar uma coisa que é do ponto de vista do seguinte, a gente tem, às vezes essas organizações, né, elas funcionam muito como se fosse capitalismo e comunismo ainda. O que isso foi rompido, né? Isso rompeu na década na década de 80, então na década de 90 isso já era passado, né? Então, em última instância, isso acaba voltando às vezes de alguma maneira, mas tem uma outra polarização que é muito mais importante dentro deste momento, que é a polarização entre o mundo hoje sempre teve, mas agora está ganhando muita ênfase, entre autocracias e democracias. Então, e democracias o quê? Em termos de direitos políticos, eleições livres, você ter garantir os direitos de participação, o direito das instituições políticas funcionar, os direitos da diversidade, direitos civis propriamente ditos também. Então, isso tem um lado, né? Então, assim, é preciso saber em que lado se está. E a gente sabe que não é uma fortaleza da China, da Índia, do Irã,
de Cuba esses valores democráticos. Então, desses valores da democracia política que eu estou dizendo aqui agora. Então, é preciso tomar uma decisão em qual lado a gente está. Então, a Índia é até mais democrática, né? Mas se a gente sim, pega a China, a Rússia, sim, Irã, com sem certeza. dúvida. Não, até porque a Índia acabou de acontecer Pois a maior eleição e até, agora. do ponto de vista da democracia, essa eleição, a gente outro dia gravou um episódio, falou sobre isso e até... Isso. Mas sem dúvida que você dá para fazer essa clivagem no mundo. Exatamente. Olha, agora é aquele momento em que a gente bota a inteligência artificial na conversa. Eu fiz a mesma pergunta ao ChatGPT e ao Gemini. Perguntei o seguinte: como a comunicação digital pode ajudar a Venezuela a retomar o rumo da democracia? ChatGPT, a comunicação digital pode ser uma ferramenta poderosa para a Venezuela retomar a democracia de várias maneiras. Primeiramente, ela permite a disseminação de informações de forma rápida e ampla, ajudando a combater a desinformação e a censura. Redes sociais e plataformas de mensagens podem conectar cidadãos, ativistas e organizações, criando uma rede de apoio e mobilização. Aí a coisa vai indo e termina. Assim, ao fomentar o engajamento e a conscientização, a comunicação digital pode ser essencial para a construção de uma Venezuela democrática e justa. Mas o Gemini disse o seguinte: no momento, não posso ajudar com respostas sobre eleições e figuras políticas. Embora eu nunca compartilhe algo propositalmente incorreto, posso cometer erros. Por isso, use a pesquisa Google enquanto minhas habilidades são aperfeiçoadas. Eu achei isso sensacional. Me abstenho de comentar. Posso fazer uma propaganda? Deve. Vem aí um estudo feito pelo DAP Live, junto com o Cubo de Inovação, que trabalha exatamente nessa perspectiva sobre os usos de IA e as eleições em vários países do mundo. E o Gemini, ele sempre fala isso. Se trata de uma política, de fato, de determinadas perguntas, ele segura, ele não se envolve, o que é interessante, porque, óbvio que a resposta do ChatGPT não foi nada ofensivo ou manipulador. Foi ingênua, né? Vamos combinar? Acabou sendo, né, soft. E a resposta dele me lembrou muito uma discussão que nós tínhamos ali na década de 90, quando a internet começava a entrar na política. E aí você tinha o campo teórico se dividia entre aqueles que eram os super otimistas e os super pessimistas. Ou seja, os super otimistas achariam que seria o sucesso da democracia. A gente viria assim numa ágora permanente. Né? A participação fortaleceria a sociedade civil, que seria fantástico. E os super pessimistas achavam o seguinte: olha, nada vai mudar. Na verdade, as pessoas vão transferir a vida delas offline para online e os seus interesses vão continuar sendo os mesmos que estão. Mas as coisas mudaram muito mais do que se podia imaginar os super otimistas e os super pessimistas. Né? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Inclusive a nossa inteligência artificial aqui, olha. Muito obrigada, Luciana, Vitor, foi um prazer. Obrigada, Leila. Prazer estar aqui com você e com o Vitor. E nossa solidariedade ao povo venezuelano, né? Sim, democracia, a gente gosta dela e torce para que em algum momento a Venezuela restabeleça um regime democrático. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Até o próximo Meio Tempo.